Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dá esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do apóstolo São Tiago. E quando nós celebramos a festa de um santo, especialmente dos apóstolos ou de um dos apóstolos, é ocasião para nós refletirmos sobre o nosso chamado de cada um de nós, sobre a missão que cada um de nós recebeu da parte de Deus. Todo cristão batizado recebe uma vocação e, ao mesmo tempo, uma missão. E devemos olhar, então, como esses nossos irmãos viveram a própria vocação e se tornam um exemplo para nós de como nós devemos proceder na nossa caminhada. E nós devemos olhar a vida dos santos, no caso dos apóstolos que celebramos hoje, de São Tiago, não como pessoas que foram chamadas por Deus ou por Jesus porque eram santas, mas eles são exemplos para nós justamente porque fizeram um processo, um caminho para chegar à santidade. E isso fica muito evidente no apóstolo São Tiago, que hoje nós celebramos. O Tiago Santo, cuja glória nós celebramos hoje, não era assim, tão afinado com o projeto de Jesus no início da sua caminhada, no início da sua vocação. Percebemos que ele tinha a mesma tentação de todo ser humano, a busca das coisas materiais, a busca das coisas deste mundo. Quando Jesus o chamou, juntamente com seu irmão João, ele prontamente respondeu a Jesus positivamente, deixando, portanto, a sua profissão, deixando seu pai Zebedeu, e seguiram Jesus.
o que eles esperavam receber de Jesus, eles não sabiam ainda, mas certamente eles buscavam não a glória de Deus neste início, mas buscavam a glória do mundo. A prova disso é que eles, ou a sua mãe, vai pedir, no caso a sua mãe, no evangelho de hoje, vai pedir a Jesus que dê os primeiros lugares para os seus filhos quando ele instaurar o seu reino. Encontramos, portanto, no evangelho de hoje, duas glórias que se opõem. A glória de Jesus, que consiste em dar a sua vida, sacrificar a própria vida para a salvação de todos. E Jesus vai glorificar a Deus, o Pai, justamente pela sua obediência, pela sua entrega, pela sua doação em favor dos irmãos. E ele vai ser glorificado pelo Pai, justamente por causa dessa sua obediência. Ele glorifica o Pai, e o Pai o glorifica. E a outra glória é a glória que os filhos de Zebedeu buscam. Estão preocupados em ocupar os primeiros lugares nesse reino que eles pensam que Jesus vai instaurar neste mundo. Eles se adiantam para pedir este lugar de destaque. Portanto, buscam a glória humana. Então podemos pensar que os discípulos não estavam ainda preparados para a missão. Percebemos aí o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, e os discípulos que são mais levados pelo próprio egoísmo, pelo próprio interesse. Santo Agostinho diz uma coisa interessante, ele diz que aqui encontramos os dois amores de sempre, o amor do outro até o sacrifício de si e o amor de si até o sacrifício do outro. O amor de Cristo é justamente esse amor até o sacrifício de si, em favor dos irmãos, em favor do próximo. E no caso dos filhos de Zebedeu, é o amor de si até o sacrifício do outro. Esta tentação dos homens de todos os tempos e que nós também somos tentados a buscar a glória do mundo, de sermos levados pelo egoísmo. Aquela máxima, ou aquele ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Para mim, aquilo que procuro logo satisfazer a minha vontade, tirar logo a minha parte, e é isso que predomina, então, na mentalidade do mundo. E isso gera muitas consequências negativas, porque nós deixamos de prestar serviço ao outro, mas queremos que os outros estejam a nosso serviço. É preciso, portanto, ter sempre aquilo que Jesus disse para estes irmãos, junto com a sua mãe, quando pedem os primeiros lugares. Jesus responde para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber, ou receber o batismo que eu vou receber? Eles ingenuamente respondem: sim, nós podemos. Eles pensam no cálice, que significa estar no reino, tomando as bebidas finas, como faziam os reis. E Jesus responde para eles: sim, eles irão beber do seu cálice. Jesus está se referindo à sua paixão, o cálice amargo da paixão que ele irá tomar. E Jesus diz que eles irão sim tomar desse cálice,
mas não sentar-se um à direita, outro à esquerda, como eles estão pedindo. Esses lugares o Pai reservou para aqueles que Ele quiser. Portanto, não pode atender o pedido desses irmãos. Então, Ele lhes diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as oprimem. Entre vós não seja assim. Jesus fala então para todos os discípulos. Aproveita para dar uma lição, um ensinamento para eles, porque eles também desejavam os primeiros lugares. Os discípulos tinham essa mesma mentalidade do mundo, todos eles, tanto que eles ficaram aborrecidos com os dois, não porque eles estavam fazendo um pedido, vamos dizer, absurdo para Jesus, mas porque eles já estavam se adiantando em pedir aquilo que eles também desejavam. E Jesus fala para todos: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Olhem para mim, aprendam de mim, que vim a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Não vim para ser servido, não vim para dominar, não vim buscar a glória humana. Eu vim para servir. Jesus depois vai mostrar para eles concretamente, lavando os pés dos seus discípulos. Os apóstolos, pouco a pouco, vão aprendendo essa lição, vão absorvendo os ensinamentos de Jesus, vão aprendendo o que significa ser verdadeiro discípulo de Jesus. E após a paixão e a ressurreição de Jesus, é que eles começam então, de verdade, serem discípulos de Jesus, fazendo aquilo que Ele ensinou e esperava deles. Depois de terem aprendido o que significa ser discípulo, eles então serão capazes de anunciar o Evangelho como Jesus e dar a vida como Jesus. Por isso os discípulos irão sacrificar a própria vida pelos irmãos, pela causa do Evangelho, em favor do reino. São Tiago é considerado o grande evangelizador da Espanha, por isso ele é venerado de modo especial na Espanha, Santiago de Compostela, que neste período tem a grande festa com muitas peregrinações. Hoje então nós celebramos, olhamos para este apóstolo como exemplo para nós, como eu dizia, não exemplo porque ele foi sempre uma pessoa santa, mas porque ele nos ensina que é possível chegar à santidade, que todos nós podemos percorrer este caminho de santidade, talvez seguindo Jesus Cristo inicialmente por interesse pessoal, buscando a si mesmo e não a glória de Deus, mas se nós temos a boa vontade, se nós abrimos o nosso coração, se nós temos o desejo de fato de seguir Jesus, Ele irá com a força do Espírito Santo transformando pouco a pouco a nossa existência. E nós podemos perceber na nossa própria caminhada de fé quanta coisa mudou na nossa vida quando nós começamos talvez a frequentar a igreja, quando começamos a catequese, e hoje podemos olhar para trás e ver como nós éramos e como somos no presente. Portanto, podemos perceber uma caminhada, uma certa mudança na nossa vida e devemos prosseguir nesta caminhada
para que Deus possa transformar a nossa existência, para que nós sejamos instrumentos de Deus na evangelização, a serviço dos irmãos, e busquemos a glória de Deus, o bem dos irmãos, e deixemos de lado os nossos interesses pessoais e recebamos de Deus aquilo que Ele sabe que nos convém e que é para o nosso bem, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.